Boa tarde, irmãos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina e todos aqueles que nos acompanham. Mais um momento de reflexões, com muita alegria, agradecendo ao Criador todas as bênçãos que recebemos, solicitando o amparo dos benfeitores espirituais desse Instituto Amorável. Nós iniciamos o encontro da tarde com o título Amor e Tolerância. Nós vamos encontrar esse título no livro Estante da Vida, escrito pelo nosso saudoso Chico Xavier em 1969. O espírito que trouxe foi Irmão X, Humberto de Campos. Então ele vai começar nos dizendo que Jesus saíra do lar de Jeroboão em Carazim para atender a um pedido de socorro em casa muito próxima. Chegaram nesse momento 4 publicanos, buscando instruções reconfortantes do Rabi. Eles haviam recebido notícias do Evangelho do Reino e, como tinham fome de esclarecimento e de tranquilidade, suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e de esperança. O mestre contemplou aqueles rostos apresentando funda inquietação e compadeceu-se. Mas como tinha compromisso à cabeceira de alguém muito doente, o Rabi chamou Simão Pedro e lhe disse: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade, esclarecendo a nossa tarefa de amor. Mas como os publicanos eram os cobradores da época, tinha uma certa aversão do povo. E Simão Pedro, embora discípulo de Jesus, também participava dessa pequena aversão. Então o apóstolo vai olhar para todos os consulentes e, tão logo se viu a sós com eles, demonstrou claramente o seu desagrado em atendê-los. Mas ele esperou que se manifestassem. Então o mais velho dos 4, chamado Eliúde, foi o que tomou a palavra e pediu com modéstia: ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de alegria. Compreendemos hoje que o Messias Galileu vem da parte de Deus. Vem para arrancar-nos da sombra, nos levar para a luz, nos retirar da morte e nos levar para a vida. Então ele pergunta a Simão: que instruções e bênçãos nos dás, dileto discípulo da Boa Nova? Nós temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência e guia-nos o coração para os caminhos que nós devemos trilhar. Simão, demonstrando a sua má vontade, agora de olhos brilhantes, como se ele fosse austero zelador de consciências alheias, ele bate sobre a mesa, ele dá um murro sobre a mesa e fala rispidamente: conheço-vos a todos, víboras de Corazim. Apontando o dedo em riste para Eliúde, acusou-o severamente: que pretendes aqui? Tu que és um explorador de viúvas e de órfãos, os teus tesouros estão manchados pelas lágrimas dos pequenos.
à custa das aflições alheias, ajuntaste imensa fortuna. Como após tudo isso consegues pronunciar o nome de Deus? Ele volta-se para o segundo e esbraveja: Tu, Moabe, a que vieste? Ignoras que todos nós conhecemos a tua miséria moral, que tu tens majorado os preços dos teus produtos, do leite, as crianças estão com fome, muitos morrem, e isso não te importa. Em seguida dirigiu-se ao terceiro: Que buscas aqui, Zacarias? Não te envergonhas das execráveis cobranças, levando pessoas à morte? Tiraste o dinheiro de herança de filhos, deixaste as pessoas sem nada. Que mais queres? Virando-se para o último, ele vai gritar: Que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos fazes também o comércio da fome. A indigência cada vez maior. Jamais te incomodaste com isso? Com a mendicância, com a miséria? Simão ergueu os braços indignado e mais uma vez falou em altos brados: Bando de aproveitadores! O reino de Deus não é para vocês. Nesse exato momento, Jesus retorna e imediatamente ele compreende o que estava acontecendo. Contemplou enternecidamente os 4 publicanos agora arrasados em lágrimas. Ao mesmo tempo que chegou perto do pescador amigo e indagou: Pedro, que fizeste? Simão, desapontado então, diante daqueles olhos cuja linguagem muda ele tão bem conhecia, tentou justificar-se. Senhor, tu disseste que eu deveria amparar esses homens com a verdade. Então, disse Jesus: sim, eu falei isso. Mas eu falei, Simão, amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com a verdade. Assim dizendo, Jesus, convidado que fora para o jantar, ele senta-se à mesa e, sorrindo, ele insiste com os publicanos para que partilhassem a ceia. E após muito constrangimento, muita relutância, eles aqueceram e sentaram-se. Então o mestre, a partir daquele momento, discorreu sobre a Boa Nova, transformando aquilo tudo numa belíssima reunião, agora reconfortante e enobrecida pelos ensinamentos do mestre. Exaltou a providência divina de tal maneira e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos guardavam no íntimo a impressão de viver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Quando os 4 publicanos se despediram, eles sentiam-se diferentes. Estavam transformados, agora muito felizes. Jesus e Simão retiraram-se também. E quando estavam sozinhos, caminhando lentamente,
sob o manto das estrelas na noite calma, o rude pescador criticou o comportamento do divino amigo, formulando perguntas através de longos argumentos. Iniciou Pedro: Senhor, era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus? Se era necessário, como vamos estender auxílio aos bons? Também, se os homens que andam errados merecem tanto amor, o que nós devemos fazer a benefício dos homens retos, que vivem com probidade, que são honestos? E ele vai então trazer mais uma questão. Era correto nós termos feito a refeição junto com os publicanos, considerados por todos pessoas de má vida? Imaginemos, Pedro, o grupo que veio com Jesus, que Jesus buscou às margens do lago, já estavam preparados para esse trabalho na Boa Nova? Está lá no livro A Caminho da Luz. Mas Pedro ainda não havia compreendido essa verdade que já estava com ele. E ele vai dizer: como vamos comer? Não é correto. E o Cristo, com muita calma, com muito amor, escutou todas as reclamações do seu discípulo amado, porque Pedro tinha coragem. Ele, quando não gostava, ele falava, ele se irritava, e ele criticava o comportamento do próprio mestre, muitas vezes porque não sabia, não compreendia. Mas Jesus, então, escutando tudo isso com muita paz, com muito amor, em silêncio, quando o aprendiz calou as derradeiras discordâncias, o mestre então responde. Mas é apenas uma frase muito breve, sucinta. Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Imaginemos, ainda não compreendemos o que o mestre falou naquela recuada época. Ele vier assim, o que ele vai demonstrar na prática, que se acercava principalmente dos deserdados de toda sorte, porque são os que mais necessitam de consolações. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala dos cegos, dóceis e de boa fé, que pediam para o Mestre lhes restituir a visão. Nós temos vários exemplos no Evangelho. Então Jesus não se acercava dos orgulhosos, porque os orgulhosos julgam possuir toda a inteligência, toda a compreensão, o conhecimento de todas as ciências, e nada precisam. Esses com certeza não ouviriam ao mestre Galileu. Exemplos nós temos. Encontramos Nicodemos, senador judeu, conhecedor das leis de Deus. Ele não compreendia o que o mestre dizia, necessário nascer de novo. E ele vai então, uma noite, falar com Jesus. Observemos que ele vai à noite, para não ser visto com o filho do carpinteiro. Ele era um doutor da lei.
Quando ele se aproxima do mestre, o mestre, sabendo que ele ia no íntimo, pergunta: o que queres de mim, ensinador? E ele vai tentar agradá-lo. Sabemos que vieste da parte de Deus, pelas coisas boas que faz, etc. E Jesus então disse: o que tu não entendeste da lei? Aí então, aquele doutor da lei vai dizer a ele: como pode um homem já velho entrar novamente no ventre da sua mãe? E aí Jesus então explica, e nós conhecemos toda essa belíssima história. Isso também está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. É necessário nascer de novo, o capítulo. Nós temos um outro exemplo de que o orgulhoso, ele não chega perto, ele não se aproxima, a não ser por um caso extremíssimo. Encontramos Públio Lentulus, ou Lentulus, senador romano, senhor da vida e da morte, estava com a sua filhinha muito adoentada. Por pedido da sua esposa, ele vai falar com o Messias. Mas ele vai também à noite, porque ele não quer ser visto com aquele filho de carpinteiro, com o homem do povo, etc. E Jesus então, vendo aquilo tudo, sabendo o que ia no sentimento daquele homem, conversa com ele. E vai dizer a ele: hoje te encontras em uma encruzilhada. Vais seguir o caminho que te leva a mim, ou vais esperar o tempo para chegares até onde eu estou? Nesse momento, o sublime Galileu não via ali o Senhor da vida e da morte. Ele via ali Emmanuel. E é nesse aspecto que nós vamos compreender. Aqueles que choram, aqueles que sofrem, a sua fé é argamassada nas suas, ou com a água das suas lágrimas, formando um cimento, podemos dizer assim, que não vai se deteriorar. Esses eram os que Jesus buscava. Por isso ele diz a Pedro: eu não vim para os sãos. Nós vamos encontrar também, antes da Boa Nova, antes do Sermão do Monte, que Jesus estava numa casa e, vendo aquela multidão toda se achegando, ele se preparando para sair a falar com eles, escuta de Levi aos outros companheiros: como o mestre vai salvar o mundo com esse exército de desvalidos que aí está? Ali tinham de todos os tipos, jovens, crianças, velhos, doentes, amputados, especiais, etc. Jesus, ouvindo isso, vira-se para Levi, depois Mateus, e vai dizer: Levi, quem comanda o mundo é Deus. Nós precisamos levar a boa nova a todos esses que são carentes de toda sorte. Aí ele sai e nós depois conhecemos as maravilhas que foram pronunciadas naquele início de tarde até anoitecer, ao pé daquele monte, em que o Cântico dos Cânticos foi entoado com a maior beleza possível, tanto que nós encontramos informações de que se tudo se perdesse, toda a literatura se perdesse na humanidade e sobrasse apenas o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças iniciando, tudo estaria completo. É nesse aspecto que Jesus então demonstrou praticando, porque nós muitas vezes não praticamos essa possibilidade de tolerância. Tanto que lá está na codificação um pedido do nosso codificador,
que nós precisamos aprender a tolerar-nos uns aos outros, as criaturas, imaginemos. Ele não fala em ter amizade, ele não fala em ter carinho, muito menos em ter amor. Ele diz: é preciso que aprendam a tolerar-se. E aí nós temos a bênção das reencarnações. Então, naquele dia, após aquela janta ou a ceia, o mestre ensinou a Pedro, Simão Pedro, e ensinou a todos nós e a todas as gerações que ainda estiverem na terra de provas e expiações, que quando nós temos tolerância, nós temos paz, nós temos sossego, nós temos entendimento das coisas e nós temos com isso solidariedade. Porque através da tolerância nós aprendemos a respeitar a crença alheia, nós entendemos a realidade íntima de cada irmão de jornada. Com a tolerância nós glorificamos o culto, a liberdade de pensamento e de expressão daqueles que, na movimentada carruagem dos dias, nas experiências mais variadas, no campo da filosofia, da religião, da literatura, da arte, enfim, viajam conosco na gloriosa estrada rumo à plenitude. Então, com a tolerância, nós entendemos os nossos irmãos de caminhada, tanto quanto nós desejamos que eles nos entendam, dentro dos princípios doutrinários de que cada um recebe da verdade, porque cada um de nós recebemos da verdade a parcela que nós podemos reter. Então é nesse aspecto que quando nós estivermos entendendo sobre essas questões, nós estaremos exemplificando a tolerância construtiva, que não se mistura com a convivência dolosa, interesseira, e nós não somos mais coniventes com isso. O não julgueis para não seres julgados, ou atire a primeira pedra aquele que nunca errou, enunciados pelo mestre, são os fundamentos da tolerância, que ajuda e favorece as relações entre todos nós e que nós sempre esquecemos. Os amigos espirituais nos dizem que é muito pouco praticada entre nós a tolerância, porque a prática que vai nos dar esse aspecto de excelência em tolerarmos para depois gostarmos e finalmente amarmos os irmãos de caminhada. Então a compreensão das fraquezas alheias e dos erros do próximo, que geralmente são iguais aos nossos, é recurso vital para que o progresso se faça na vida de cada um de nós e na vida de todos nós, porque vai acontecer sem coações, sem exigências, não vão ter impositivos que não sejam da própria consciência, porque nós estaremos despertando para a verdade. E os nossos sentimentos melhorados e mais purificados estarão acordando para o amor. E aí nós já não seremos mais os mesmos. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade de trabalho, continuemos na paz do Mestre Galileu. Boa tarde
Muito obrigado.